Louvado seja Deus por isso, né? Que Deus abençoe a juventude da igreja, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 12. João, capítulo 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. João 12, a partir do versículo 1. Eu quero pensar nessa manhã sobre a importância da família para Jesus, a importância da sua família, da minha família, de todas as famílias para o Senhor Jesus. O texto nos fala assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Louvado seja Deus por sua palavra, né? Que ela venha falar aos nossos corações nessa hora, em nome do Senhor Jesus. O texto nos fala, irmãos, que uma semana antes de ser crucificado, o Senhor Jesus chegou a Betânia e foi jantar na casa de uma família de amigos. É interessante nós percebermos, né, como o Senhor Jesus, ele tinha relacionamentos, ele era sociável, né? Jesus foi a casamentos, participou de jantares, nós encontramos isso várias vezes no Novo Testamento, como ele era acessível às pessoas, e aqui nessa casa ele era muito bem recebido. E esses amigos de Jesus decidiram preparar um jantar para ele. O verso de número 2 diz: ali prepararam um jantar para Jesus. Eles prepararam, ou seja, houve intencionalidade nesse ato, né, da família. E quando nós entramos no contexto dessa família, aquilo que havia acontecido, que está registrado no capítulo anterior, nós vamos perceber que esse é um jantar de celebração da vida. A família estava celebrando a vida, e a prova disso é que no versículo 1 diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos, a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Então podemos dizer que esse é um jantar da celebração da vida, porque essa família enfrentou o luto, enfrentou a dor da perda de um ente querido, mas o Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, e agora essa família aproveita a oportunidade da passagem de Jesus por Betânia e oferece ao Senhor esse jantar de gratidão. Eu creio que isso é comum entre as nossas famílias, né, onde está presente, né, onde estão presentes os discípulos de Cristo. Nessa família há gratidão, há serviço, há celebração da vida que nós encontramos no Senhor.
E é isso que nós estamos encontrando aqui no texto. Um coração grato, que quer servir ao Senhor, que quer reconhecer a vida que encontrou nele, né? Uma família celebrando a vida. Então, de uma forma bem simples, nós podemos afirmar que nesse texto nós encontramos a importância de uma família para Jesus. Nós vamos perceber isso. Nós encontramos aqui o olhar de Jesus para uma família, como o Senhor se voltou para uma família, e Ele faz isso conosco também. Ele se importa com a nossa família. E eu quero destacar pelo menos 3 indicações aqui nesse texto de que isso é verdade, que Jesus se importa com as nossas famílias. A primeira realidade, a primeira indicação é que a família é importante para Jesus, e a prova disso está no fato dele se fazer presente em todas as circunstâncias nesse lar. É interessante que no capítulo anterior, em João capítulo 11, nós vemos Jesus presente no momento da dor, no momento da perda, no momento do luto. Isso nós chamamos de empatia, de identificação. Essa é a característica central do Evangelho. O Evangelho é Deus vindo ao nosso encontro. E Ele vem ao nosso encontro, ao encontro das nossas realidades, das circunstâncias da nossa vida. O Evangelho não é uma religião que nos tira da realidade. A palavra diz que no momento do luto, Jesus esteve presente. Percebam no capítulo 11, o capítulo anterior, quando Jesus chega, ele foi informado de que Lázaro estava enfermo, e ele se demora a chegar, mas tudo dentro de um propósito maior. Ele diz, olha, essa enfermidade é para a glória de Deus. Lá no versículo 3, as irmãs de Lázaro mandaram informar a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas está doente. E é interessante essa frase. Aquelas pessoas a quem Jesus ama também fica doente. E às vezes nós não conseguimos perceber essa realidade, de que nós vivemos num mundo que se desconectou de Deus e que sofre as consequências dessa separação. A vida se torna completamente diferente a partir de Gênesis capítulo 3. Há consequências do pecado, da rebelião dos nossos pais, que nós sofremos na história, que nós sofremos nesse mundo e até no nosso físico. O apóstolo Paulo chega a dizer que esse corpo nosso é chamado de corpo de humilhação, que será transformado na vinda do Senhor. Glória a Deus por isso. Mas é um corpo de humilhação, sujeito à enfermidade e sujeito à morte. E aí a palavra diz que Lázaro morreu. E quando Jesus chega àquela casa, as irmãs estão chorando, as irmãs estão dizendo, Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, isso não teria acontecido. E Jesus diz, teu irmão há de ressuscitar, né? E aí Marta diz, eu sei, no último dia, nós não temos dúvida de que Deus vai fazer lá na história, lá no final da história. Mas Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas é curioso percebermos que Jesus pergunta, né, onde o colocaram? Versículo 34, João 11, 34. Perguntou ele, onde o colocaram? Vem ver, Senhor, responderam eles. No versículo 35, Jesus chorou. Jesus chorou, ou seja, Jesus se compadece, há uma empatia, porque era uma família de amigos do Senhor. Vejam que o Evangelho nos traz essa realidade da proximidade do Senhor, de um Deus que se fez homem, de um Deus que entrou no nosso universo, que respirou o nosso ar, que conhece as nossas dores, que se compadece das nossas famílias, que passa conosco pelos desertos da vida. Ele chora. E é interessante que isso se torna um testemunho para as pessoas de fora. Versículo 36, então os judeus disseram, vejam como ele o amava. A prova que o Senhor nos ama é que Ele se faz presente em todas as circunstâncias da nossa família. A prova de que a nossa família é importante para Ele é que quando nós enfrentamos tempos de angústia, de dor, Ele é o Deus presente. A
palavra diz, o Senhor diz no Salmo 50, no verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ele não vai embora, Ele não se ausenta e volta só quando as coisas melhoram, não, Ele está conosco, Ele está presente nas nossas vidas. Mas Ele também esteve presente com eles no jantar da celebração, quando a vida está sendo celebrada, quando eles estão dizendo, Senhor, nós queremos te louvar, porque o Senhor deu vida ao nosso irmão Lázaro. As irmãs estão contentes, as irmãs estão celebrando, a família é grata, e para a glória de Deus o texto diz que Lázaro estava à mesa. Marta servia, verso 2, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. O mesmo Lázaro que estivera no túmulo, agora está à mesa celebrando a vida, porque Jesus é o Senhor da vida. Jesus é quem dá vida às nossas famílias. Jesus é quem nos tira das situações adversas e nos coloca no jantar da celebração. Em nome do Senhor Jesus, creia nisso, meu amado. Que haverá o jantar da celebração da vida, que haverá celebração, a vida vai seguir, porque o Senhor é Deus conosco, é Deus presente, é o Emanuel. Glória a Deus por isso. E por isso nós devemos celebrar as bênçãos de Deus, sendo gratos ao Senhor, porque isso o agrada. A Escritura diz, em tudo dai graças. É isso que essa família está fazendo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Há uma segunda indicação dessa verdade, de que a nossa família é importante para Jesus. Ela é importante para Ele, e essa realidade é confirmada na manifestação da sua presença num lar marcado pela diversidade dos seus membros. É interessante, irmãos, o Senhor se faz presente nessa família, e para nós isso se torna um exemplo de que Ele se manifesta em todas as famílias. E quando nós olhamos para essa família, nós começamos a enxergar a nossa família, ou seja, as diversidades, as diferenças que constituem a nossa casa, o nosso lar, a nossa história familiar. E é interessante que Jesus não veio aqui para mudar, né? Dizer assim, olha, essa família de vocês aqui, todos estão errados, vocês têm que ter a mesma forma de agir, vocês precisam ser uniformes. Eu louvo a Deus porque a Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme. Pedro vai nos dizer isso, falando dos dons, né? A graça de Deus se manifesta de muitas formas. E isso traz para dentro da nossa casa uma riqueza muito grande. Olha para a sua família, dê uma olhadinha aí ao redor de você. Ou pense no seu, se você estiver em casa sozinho agora, pense nos membros da sua família, seus irmãos, suas irmãs, seus sobrinhos, né, seus primos. Veja que cada um é diferente. Isso forma uma riqueza e Deus se manifesta dessa forma. Apesar das nossas diferenças, Ele se manifesta. E olhe para essa família. Em primeiro lugar, nós percebemos que ela é composta por 3 irmãos solteiros. 3 irmãos solteiros, mas eles formam uma família. Porque geralmente quando nós pensamos em família, nós pensamos em casamento. Quando a gente pensa em Jesus se importando com a família, o primeiro texto que vem à nossa mente é Caná da Galileia. E é óbvio que Jesus se importa com os casamentos, com as famílias. Ele se importa, né? E o primeiro sinal que ele realiza no seu ministério terreno é numa festa de casamento, em Caná da Galileia, estando presente. Ele foi convidado, ele se manifestou, ele manifestou a sua glória, ele socorreu aquela família, ele estabelece um sinal de que ele é o Messias ali, transformando água em vinho, mostrando que ele é o Senhor da qualidade, a vida que ele nos traz, ela é superior. Agora, amados, é certo que ele se importa com a família, com o casamento, mas aqui é uma família também. São 3 irmãos, aqui não há citação de cônjuge, aqui não há citação de filhos, mas é uma família querida, amada, com quem o Senhor se importa, com quem o Senhor se importou, a nossa família, da mesma forma. Casamento é importante. Jesus, em Marcos capítulo 10,
quando ele foi questionado pelos fariseus a respeito do divórcio. E Jesus, ele se volta lá para a criação, falando do propósito de Deus ao criar o homem e a mulher, e falando da bênção da família, da bênção do casamento. Marcos capítulo 10, quando os fariseus se aproximam no verso 2, e tentando pô-lo à prova, dizendo, perguntando, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? E aí Jesus diz assim, o que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. E eles disseram, verso 4, Marcos 10, 4, Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Veja a resposta de Jesus, Marcos 10, 5. Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês, mas no princípio da criação de Deus, os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Jesus volta ao princípio da criação para falar do casamento. Deus criou homem e mulher e os abençoou, dizendo que a partir do momento que eles se unem, eles se tornam uma só pessoa na presença de Deus, e essa união deve ser indissolúvel. Agora, amados, nesse texto de João 12, nós encontramos uma família importante, composta de 3 irmãos, e nós encontramos aqui a diversidade dessa família, a diversidade desses membros da família. Primeiro, nós vemos que Marta era voltada ao serviço. Percebam, no versículo 2, ali prepararam o jantar para Jesus, Marta servia. No texto que nós conhecemos muito também, no momento em que Jesus esteve juntamente com eles, em Lucas 10, nós percebemos isso. Marta, querendo fazer muitas coisas, ela era voltada ao serviço. Jesus teve até que chamar a atenção dela. Marta, Marta, te preocupas, te inquietas com tantas coisas. Uma coisa só é necessária, e Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. Perdão, amados. Maria era diferente. O texto diz, lá em Lucas 10, que Maria, quando viu Jesus entrar em sua casa e se achegou a ele, ela ficou quedada aos pés de Jesus, a ouvir os ensinamentos. E vejam aqui de novo, enquanto o texto diz no verso 2 que Marta servia, Lázaro estava à mesa com ele. No verso 3, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Em Lucas 10, ela está quedada aos pés do Senhor. Em João 12, ela pega um perfume caríssimo, um perfume que custava, na avaliação de Judas, e Judas entendia de dinheiro, na avaliação de Judas, era o salário de um ano de um trabalhador, de um lavrador, na Palestina naqueles dias, em Israel naqueles dias. 300 denários. Um denário era o salário de um dia, 300 denários. Veja o preço, mas ela não se importa com o preço. Enquanto Marta é voltada ao serviço, Maria é voltada à contemplação, a uma adoração, uma rendição. Mas é curioso que Jesus foi servido por Marta de forma prática e foi adorado com a rendição e o desprendimento de Maria, e não chama atenção, ele recebe a adoração. Nós temos que entender, amados, que a nossa família é composta por pessoas com as suas diferenças, com diversidade, e é isso que enriquece a nossa família. A importância da família é manifesta aqui nessa presença de Jesus num ambiente onde pessoas diferentes, distintas estão presentes. E o Senhor é adorado. Certamente na sua casa, na sua família, na minha família, há pessoas mais voltadas ao serviço. Nós temos aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, né? Há pessoas que se sentem mais amadas com demonstração de serviço, outras com toque físico, com elogios, com presente, enfim. Cada um de nós tem a sua
sua forma de ser. E Deus é adorado, e a família é enriquecida com essa diferença, Mas o mais importante é que Jesus está aqui nesta casa, presente. Ele não diz assim: Maria, você tem que ser igual a sua irmã. Eu cheguei aqui, ela está sempre me servindo, preparando as coisas. Ele não diz: Marta, você tem que ser igual a Maria. Você não tem nenhum perfume aí para trazer, para derramar sobre mim? Não. Ele recebe a adoração de Marta na forma de um jantar, possivelmente o melhor jantar que ela pôde fazer para ele. E ele também foi adorado com o desprendimento de Maria. Ele não a repreendeu. Ele chamou a atenção de Judas, né? Porque Judas não conseguiu enxergar aquilo como um ato de adoração. E Judas não estava preocupado também com os pobres, porque Jesus conhecia o coração dele. Ele estava preocupado com dinheiro, ele era ladrão, diz o texto. E Jesus diz: olha, ela me adorou, eu recebi essa adoração. Ela é mais contemplativa, eu conheço o coração dela. A sua irmã é mais voltada ao serviço, eu recebo a adoração de Marta da mesma forma. Louvado seja Deus. Família é importante, para Jesus, porque ele se faz presente em todas as circunstâncias. Ele esteve em João 11 no tempo do luto, ele está em João 12 celebrando a vida. A família é importante porque ele se manifesta no meio da diversidade dos membros. Mas ainda, a família é importante para Jesus, e essa verdade é ressaltada no fato dele ser glorificado através da família. É interessante, amados, nós vemos no texto que a presença de Jesus nessa família, junto com eles, no momento da morte de Lázaro, foi um testemunho do seu amor por eles, reconhecido pelos de fora. No capítulo 11, eu já li aqui o verso 35, Jesus chorou, e no versículo 36, as pessoas disseram assim, os judeus disseram: vejam como ele o amava. O Senhor é glorificado na nossa família através da sua presença. E eu queria que você pensasse nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, como é que a nossa família glorifica o nome do Senhor? A nossa família glorifica o nome do Senhor recebendo, vivenciando a presença dEle nesse tempo de angústia. A presença dEle nos confortando, nos dando equilíbrio para nós enfrentarmos esses tempos difíceis. Isso se torna um testemunho de que a nossa fé nele é real, de que o seu cuidado para conosco é visível. O Senhor está nos dando equilíbrio, o Senhor está nos dando moderação, o Senhor está nos dando paz para enfrentarmos esse tempo difícil. Os judeus olharam Jesus chegando ali onde estava Lázaro, eles disseram: vejam como ele o amava. Jesus chora com a dor daquela família. Isso é uma demonstração de que o Senhor é glorificado. Ao mesmo tempo, por outro lado, nós vemos que, além de Jesus estar presente na hora do luto, Jesus esteve presente também na celebração da vida. No jantar aqui em João capítulo 12, Jesus está ali recebendo aquela adoração, recebendo aquele louvor, e da mesma forma que as pessoas ficaram impressionadas que Jesus esteve presente na hora do luto, elas estão ali também interessadas em vê-lo. E ainda, o texto diz que elas foram ali para ver também a Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 9, o texto diz: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. A manifestação da vida de Deus em nossa família é um testemunho para os de fora, porque Ele não é somente o amigo nas horas incertas, Ele não foi somente reconhecido, a presença dEle naquela família na hora da dor somente, porque há amigos também, que se aproximam de nós para nos ajudarem em momentos assim. O Senhor é esse amigo de todas as horas, mas além disso, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor soberano, Ele é o Senhor que ressuscitou a Lázaro, é o Senhor que nos dá vida, e essa presença de Jesus desperta a curiosidade dos de fora, é um testemunho de que Ele age na minha e na sua família, para que a sua glória se manifeste.
A vida que encontramos em Jesus, que é experimentada em nosso viver diário, a partir da nossa casa, é evidenciada como testemunha aos de fora. Na hora da dor, as pessoas disseram: vejam como ele o amava. Na hora da celebração da vida, eles foram ali e perceberam a vida nessa casa. Jesus ressuscitou a Lázaro. A vida na nossa casa, meu amado, a vida de Deus, o Senhor nos salvou em Cristo Jesus, nos deu vida nova nele. Por isso, essa vida transborda para os de fora. O Senhor nos sustenta no tempo da dor, o Senhor nos dá equilíbrio, nos dá moderação para olharmos para esse tempo e percebermos que Ele é Senhor das nossas vidas, que Ele é soberano, que não cai um pássaro sem a sua autorização, um fio de cabelo da nossa cabeça. A nossa vida está nas mãos desse Deus soberano, cujo nome é Jesus Cristo. E Ele é o Deus da vida, que nos salvou em Jesus Cristo. Podemos dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse jantar aqui de João 12 é o jantar da vida, da celebração da vida. Ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele, aquele a quem ele ressuscitara dos mortos. Você já viu alguém que foi ressuscitado? Alguém que foi ressuscitado dos mortos? Olha para a sua casa, se houver um discípulo de Jesus aí, você está vendo alguém que foi ressuscitado. A Bíblia diz que nós estávamos mortos, mortos nos nossos pecados, mortos na nossa forma de viver, voltados para nós mesmos. O nosso coração era o centro da nossa vida, as inclinações do nosso coração, o nosso pensamento, a nossa forma de andar era totalmente contrária à vontade de Deus, inclinada para o mal, à desobediência, mas Ele nos deu vida com Cristo, nós fomos ressuscitados em Cristo, louvado seja Deus. E essa vida que está em nós, que nós vivemos, que está presente na nossa casa, é um testemunho para aqueles que estão lá fora. O texto diz que as pessoas foram ali, souberam que Jesus estava naquela casa, foram lá para vê-lo, mas foram lá também para ver a vida de Lázaro, que foi devolvida pelo Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir perguntando a você: você crê que a sua família é importante para Jesus? Você crê nessa verdade? Eu quero dizer para você nessa manhã que Ele quer se fazer presente em sua casa, Ele quer abençoar a sua família, Ele quer abençoar o seu lar. Você que tem ouvido a mensagem do Evangelho nesse tempo juntamente conosco, a sua família é importante para o Senhor Jesus. Em Caná da Galileia, em João 12, ele foi convidado para aquele casamento. Ele foi convidado. Ele não entrou ali por ele mesmo. Aqui em João 12, ele foi recepcionado com um jantar por Marta, Maria e Lázaro. E ele entrou ali com alegria, porque ele foi bem recebido, ele foi convidado. Em João 2, ele foi convidado para o casamento. Aqui em João 12, ele foi recepcionado com um jantar. E eu quero dizer para você que ele quer entrar também na sua casa. Ele quer entrar na sua casa para ter comunhão com a sua família. Há um texto no Apocalipse que ele está falando a uma igreja. Mas é interessante como esse versículo se aplica também à nossa família. Apocalipse capítulo 3, verso 20, o texto bíblico diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Perceba a primeira realidade: eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Isso nos fala de proximidade e de oportunidade. Nesses dias de impedimento, de não podermos ir onde gostaríamos de ir, você está na sua casa e agora nesse tempo ouvindo a mensagem, o Senhor Jesus está dizendo a você: eis que estou à porta, eu estou perto. Há uma oportunidade de você viver algo novo na sua vida e na sua família.
Eis que estou à porta e bato. Ou seja, eu desejo ter acesso. Ele quer entrar. Ele quer fazer morada na sua vida. Renda-se a Jesus. Ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Essas duas realidades vão estar presentes na Bíblia, no Novo Testamento. Ouvir e abrir a porta aqui tem relação com crer. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, se você crer, eu vou entrar em sua casa. João capítulo 5, verso 24, Jesus diz, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida, passou da morte para a vida. Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo está falando da obra do Espírito Santo que vem para selar os corações daqueles que creem no Evangelho. Ele diz, vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, veja, ouvir e crer, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ouvir e crer. E aqui Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar na sua família, Ele quer governar a sua família. Ele é o Criador da família. Rompemos com Ele, rompemos com Deus, dissemos, nós podemos andar sozinhos, nós podemos governar a nossa vida sozinhos, e nós percebemos que isso é impossível. Aí Ele entra na história, Deus oferece perdão àqueles que se tornaram seus inimigos, aqueles que romperam com Ele, Ele envia o seu Filho perfeito para nos reconciliar com Ele. E quando nós abrimos o coração, cremos em Jesus, isso é obra do Senhor, isso é obra do Espírito, é Ele que nos dá arrependimento, é Ele que nos concede a fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Quando isso visita as nossas vidas, nós nos rendemos, Ele vem, nós somos regenerados. E a partir dessa regeneração, que é obra do Espírito, nós somos convertidos a Cristo. Que essa obra chegue à sua casa. Essa é a minha oração. Algumas pessoas têm perguntado, será que a humanidade sai melhor desse tempo? Meu amado, você olha na Escritura, em Gênesis capítulo 6 nós temos o dilúvio, mas no capítulo 11 tem a Torre de Babel. A malignidade continua. O que muda uma pessoa, o que muda uma família é um encontro com Cristo, é a regeneração. E nós oramos para que isso aconteça na sua vida, para que haja, como nós cantamos hoje, um novo de Deus. Você experimente um novo nascimento, que Jesus seja o Senhor da sua vida, que Ele possa governar a sua casa. O propósito dele é, entrarei em sua casa, cearei com Ele e Ele comigo. Ele quer ter comunhão, a comunhão precisa ser restabelecida, nós rompemos. Todos os pecados estão destituídos, separados da glória de Deus. Só no sangue de Jesus nós somos reconciliados com o Pai. Só no sangue de Jesus a nossa família tem paz com Deus. E nós podemos viver agora na presença desse Jesus, que vai estar conosco, que chorou no capítulo 11, quando essa família enfrentou o luto, mas que está aqui no capítulo 12, celebrando a vida que Ele dá. Ele não é só o amigo que vem na hora difícil, Ele é essa pessoa, mas Ele é o Salvador, é aquele que dá vida eterna, que vem para governar, que reina, que venceu a morte. Ele disse, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. É nesse Jesus que a sua família confia, no Jesus da Escritura, no Jesus que é mais do que um profeta, no Jesus que é mais do que um mestre, no Jesus que é mais que uma boa pessoa, que veio dar bons exemplos. Ele é o Filho de Deus. Ele diz, olha, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é aquele que crê em mim, não, é aquele que crê em mim, como diz a Escritura, como Ele é revelado na Escritura, e Ele é revelado como Deus Salvador, como Emanuel, como Deus presente,
como aquele que governa a história, como aquele que veio a primeira vez, veio para nos salvar e virá a segunda vinda, mas virá para julgar vivos e mortos. Esse é o tempo de você abrir o coração, a porta da sua casa e dizer: Senhor, reina, em nome de Jesus. A sua família é importante para Jesus. Assim como a família de Lázaro, Marta e Maria. Numa família em que ele se manifestou em circunstâncias tão diferentes. Na hora do luto e no jantar da celebração. Numa família em que ele se manifestou mesmo com tanta diversidade. Marta era dada ao serviço, Maria à contemplação. E ele se manifestou naquela casa. Numa família em que ele foi glorificado. Glorificado quando as pessoas de fora perceberam, vejam como ele o amava. Ele chorou, ele esteve aqui no momento mais difícil dessa família, mas também ele foi glorificado na ressurreição de Lázaro. As pessoas foram àquela casa, souberam que Jesus estava ali jantando, porque viram que havia vida naquela família. A vida de Deus, o Evangelho de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que a nossa família, querido, possa glorificar o nome do Senhor. Queria que você olhasse para a sua família e enxergasse uma grande riqueza nessa família. Depois da presença de Jesus na nossa vida, depois de quem Ele é para nós, o que nós temos de mais precioso nesse mundo é a nossa família, que é amada pelo Senhor, com tanta diversidade, e essa diversidade traz riqueza, como nós vimos no texto. Nós temos aqui uma irmã que é do serviço, que é do movimento, que é do servir ao Senhor, e ela quer demonstrar isso de uma forma prática, servindo da melhor forma. Nós temos uma outra que quer estar quedada, que pega um perfume que custa 1 ano de trabalho e não se preocupa com o preço, porque ela valorizou a presença de Jesus. Valorize a presença de Jesus. Ele é muito mais caro do que esse perfume de 300 denários. A presença dele é incomparável. A presença dele é maravilhosa. E quando você crê nele, você se torna o bom perfume dele para esse mundo. Vamos orar nesse momento? Em nome de Jesus, convido você a se aquietar diante do Senhor e agradecer a Deus pela sua família. Agradecer a Deus por essa riqueza preciosa que é ter um lar. E se o seu lar já serve a Cristo, agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus. Porque da mesma forma que Ele se manifestou na hora da dificuldade, na família de Lázaro, Marta e Maria, Ele também se manifesta na sua família e na minha família. Ao mesmo tempo, nós podemos, como esta família do texto, celebrar a vida, a ressurreição que recebemos em Cristo, pelo poder do seu Evangelho, pelo poder da sua graça. Mas se na sua casa Jesus ainda não é o centro, Jesus ainda não governa, esse é o tempo de você dizer: Senhor, eu quero me submeter ao seu governo, eu quero que a minha família seja governada pelo teu reino, pelos valores do teu reino, que na minha casa haja a tua paz, a tua justiça, o teu amor. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero que isso seja verdade na minha vida. Eu quero ter a certeza de que a minha vida está nas mãos desse Jesus, que na hora mais triste, como diziam os reformadores, como diziam os puritanos, melhor dizendo, na noite escura da alma, Ele vem estar conosco. Mas ao mesmo tempo, Ele é o Senhor da vida. Ele quer que a sua família encontre nele a vida. E aí muitos jantares de celebração vão ser oferecidos ao Senhor. Muita gente vai se juntar e vai ver: olha, tem vida aqui nessa casa. Tem vida aí na sua casa, meu irmão. Se tem, glorifica o nome do Senhor. Mas se você ainda está vivendo a tristeza de estar separado de Deus, Jesus veio para te trazer vida, vida em abundância. Abra o seu coração. Eis que estou à porta e bato. Proximidade, oportunidade. Ele está aí batendo. Se tudo que está acontecendo no mundo nesse momento,
servir para que você, que está me ouvindo agora, conheça Jesus, nós já vamos sair mais felizes desse tempo, porque a sua vida é mais preciosa que o mundo inteiro. Não há monumento nesse mundo, não há ponto turístico nesse mundo mais importante do que a sua vida para Jesus. Ele veio para te salvar, Ele veio para te trazer vida em abundância, para que o seu lar seja enriquecido pela sua presença, em nome de Jesus. Abra o seu coração agora, em nome do Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus presente nas nossas vidas. Na hora da angústia, Tu estás presente e Tu nos sustentas, nos dás equilíbrio, moderação, graça. Como Teu servo citou aqui nessa manhã, no tempo de louvor, que o Senhor é aquele que nos dá ânimo, bom ânimo. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pela vida que encontramos em Jesus. E aquelas pessoas que nos assistem nessa hora, Pai, se ainda não encontraram essa vida, que hoje seja o dia desse encontro. Que Teu Espírito complete a boa obra, regenere esse coração, transforme essas vidas para que haja uma verdadeira conversão. E nós sabemos que isso é obra do Teu Espírito, Pai. Nós só podemos pregar, anunciar, mas é o Senhor que converte os corações. Que assim seja, Senhor. Que todas as famílias que estão nos assistindo nesse momento possam encontrar em Jesus a vida. Obrigado por aqueles que já pertencem ao Senhor, pelas famílias onde Jesus já é o Senhor soberano. Que o Senhor continue reinando, governando, nos capacitando, nos fortalecendo e recebendo a adoração, recebendo o banquete, o jantar, o almoço da vida, em gratidão ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.